Eu não liguei. Oi, gente, boa noite. Oi, Pri, tudo bem? Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Tá me ouvindo? Priscila disse que tá sem áudio. Oi, oi, estão me ouvindo? Voltou ou não? Tá tudo certo aqui. Tá saindo áudio aí? Tá bom. Então, eu não sei se vocês me ouviram, tá? Vou falar de novo. A gente vai fazer um formato almond hoje. É um formato que é muito pedido, que é a unha amendoada, tá? Almond e amendoada é a mesma coisa, é o mesmo formato. Então, a gente vai fazer o formato almond. Sei que muita gente tem dificuldade nesse formato. E é um dos formatos que hoje mais sai na minha mesa, é o almond. Então, a gente vai aplicar ele, vou fazer desde a aplicação, preparação da unha. E a técnica que a gente vai fazer hoje é a Baby Boomer com cascata de glitter, tá? Invertida. Então, a gente vai fazer a Baby Boomer. A Baby Boomer, pra quem não sabe, é aquela unha que parece natural, que a ponta é mais branquinha, sem marcação, porém a gente disfarça ali mesmo, é um truque, tá? Então, a gente vai fazer essa técnica de Baby Boomer. Muita gente tem dificuldade também, sai manchada, não consegue fazer degradê. Então, a gente vai fazer ela com uma castetinha de glitter ali no início da cutícula, tá? Aqui na minha mesa hoje a Baby Boomer sai muito. Então, a gente vai fazer ela de uma forma diferente para poder entregar um a mais para cliente. E às vezes você consegue cobrar um pouco mais também, tá bom? Vou virar a câmera aqui pra gente iniciar a preparação da unha e a aplicação, tá? Vou fazer desde a aplicação até a finalização de uma mão. Então, fiquem aí comigo, tá? Só um pouquinho. Deixa eu virar. Deu? Deixa eu tirar o filtro, sem filtro. Dá a mãozinha pra mim, por favor. Só vou arrumar aqui a câmera pra gente começar, tá? Acho que dá pra ver bem, né? Tá legal a imagem pra vocês, que aí eu vou iniciar.
Tá saindo normal o áudio aí? Então vamos lá. A mãozinha dela é uma mão com uma unha um pouco mais larguinha, tá? Então a gente vai dar uma funilada nessa mão, uma delicadeza, tá? Unhas mais largas, assim, pode ter exceções, tá? Mas na maioria das vezes, unhas com formatos assim mais larguinho, formato pera, os mais indicados, formatos de alongamento mais indicados são formatos que afunilam na ponta, tá? Então, pode ser ou bailarina ou almond. Não quer dizer que toda vez tenha que ser, tá? Pode ter que tenha cliente ou outra que vá combinar mais outro formato. Mas, na maioria das vezes, os formatos melhores para esse tipo de unha mais larguinho são formatos que afunilam na ponta, tá? Que no caso é a almond ou a bailarina. Vou iniciar, então. Então, aqui vou dar só uma arredondadinha, tá? Na unha dela, bem de leve. E tirar um pouquinho mais dessa borda livre, que aqui é o jeito que chegou a unha dela pra mim. Qualquer dúvida que vocês forem tendo no decorrer do procedimento, vocês vão me mandando aí que eu vou respondendo, tá? A imagem tá legal, vocês estão conseguindo ver bem? Me manda aí se vocês preferem que eu deixe a câmera assim ou que eu chegue um pouquinho mais perto. Qualquer coisa você vai me ajudando aí, tá? Que às vezes eu saio do ângulo. Não, qualquer coisa você me fala. É um pouquinho atrasado, mas qualquer coisa você me avisa. Então, ó, tô dando uma leve afuniladinha, tá? Afuniladinha não, arredondadinha. Tava um pouquinho mais quadrada, eu dei uma leve arredondadinha, tá? A outra mão dela eu já iniciei. Porém, na outra mão dela, as unhas ainda são um pouquinho mais largas, tá? Aqui eu já iniciei, ó, falta só o ponto de tensão mesmo, já fiz ponta, cascata, tá? E é um pouco diferente, ela ainda é um pouco mais larga e a gente dá essa delicadeza no formato amendoado, tá? Pode me dar outra. Então, agora eu vou pegar minha broquinha 718, tá? Diamantada, e vou começar a preparação da cutícula. Vou afastar a cutícula e já vou aproveitar e tirar todo esse brilho de cima da unha, deixando ela porosa para fixar o alongamento. Então, aqui é a preparação de sempre. Quem já me acompanha sabe como eu faço. Sempre com a mesma broquinha. Não uso lixa 100/180, lixa manual em cima dessa lâmina, tá? Porque ela pode agredir a unha, é mais grosseira para a unha natural. Então, eu uso broquinha diamantada, que são brocas que podem ser usadas em cima da unha natural. Então, aqui eu empurro mesmo, tá? Encosto a minha broquinha lá e empurro essa cutícula, porque eu quero desgrudar a pelezinha morta da lâmina ou qualquer resquício de sujeirinha de pele que tenha na minha lâmina. Precisa ficar totalmente limpa para fixar o alongamento, senão dá descolamento, tá? Então, aqui, ó, entro bem na lateral, já passo aqui pela bolsinha da cutícula, tá? Que é essa voltinha que a cutícula dá, e já volto na outra lateral. Broca sempre reta em cima da lâmina, sempre retinha, tá? Nunca inclinada, não pode inclinar a broca, senão causa afundamento. Então, broca sempre retinha em cima da lâmina. Principalmente se for uma unha
mais fina, que tem algumas unhas que são um pouquinho mais finas, é muito fácil de você marcar com a broca e causar algum afundamento, né? Danificar a lâmina da cliente. Então aqui limpei bem, tá? Os cantinhos dela, inclusive, é bem gostoso de fazer, porque não são aqueles cantinhos barrigudinhos, sabe? Que vem pra cima da unha assim. Então eu tenho bastante espaço aqui na lateral. Porém, a dificuldade que eu tenho é pelo formato da unha ser um pouquinho mais larguinho. Então, toda vez que a cliente chega na mesa, a gente analisa, tá? Eu dou uma olhada primeiro, vejo como que tá a unha, o que que eu preciso fazer, qual que é o meu foco. Então, o meu foco aqui é dar delicadeza nessa mão, tá? Trazer mais naturalidade, mesmo sendo com alongamento. Então, a unha dela não é uma unha difícil de aplicar, porém, se não aplicar corretamente, a unha vai ficar larga, vai ficar um aspecto mais grosseiro. Vê se só com essa luz fica melhor. Ou ficou muito escuro? Escureceu muito aí? Melhor acesa? Ela dá sombra lá embaixo. Então aqui eu entro bem, ó, lá embaixo da cutícula dela. O que que eu peço para as minhas clientes ou modelos quando eu vou fazer live? É que não venha com a cutícula tirada recentemente. Então, pelo menos 3 dias antes da aplicação, ela tem que tirar a cutícula, tá? Caso ela queira. Se não, é melhor que ela não tire. Se for muito recente, 1 dia antes da aplicação, melhor que ela não tire, tá? Normalmente elas machucam, tira às vezes algum bifinho, alguma coisa assim. E aí dificulta na hora da nossa aplicação, porque a gente passa a broquinha, então é natural que vai ficar mais sensível, tá? Então, tirei o excesso. Aqui eu já preparei e tirei o brilho, tá vendo? Não vou causar ranhuras mesmo com a broca manual e tal, porque não há necessidade. A única necessidade é realmente tirar aquele brilho, a oleosidade, a água dessa unha, pra gente poder fixar o alongamento. Agora eu vou passar o meu prep. Eu uso esse daqui da Volia, tá? Com uma gaze, que é o que eu costumo usar. Eu vou esfregar bem a minha lâmina, tá? Nessa hora você esfrega a lâmina mesmo, para ajudar a remover qualquer impureza que tiver aqui em cima dessa unha para fixar o alongamento. Principalmente para não infectar o seu preparador, tá? Porque se tiver pó, sujeirinha aqui, você encosta o seu preparador aqui e vai para dentro do vidro, ele vai infectar. Então sempre dá uma olhadinha no seu preparador, se ele tá transparente ou não, porque se ele não tiver, provavelmente ele pode não fazer mais a função dele correta, tá? Vou usar hoje o preparador da Beltrate, tá? Então, vou usar esse daqui, ó. Da Beltrate. Desidrate e primer sem ácido, tá? Então, meu desidrate agora. Sem excesso. Passo o suficiente só pra fixar, tá vendo que ele seca na hora já, essa é a função dele, tá? Ele evapora rapidinho. Põe um pouquinho pra trás pra mim. Perdão. Agora ele já vai evaporando.
Não deixo minha cliente tirar a mão aqui da mesa, tá? Vou fazer só essa por enquanto. Vou usar agora o primer, tá? Da Beltrade. Sem excesso também. Esse daqui não tem ácido, então não tem problema se eu der uma encostadinha na pele dela. Ó, enquanto tá molhando, eu ainda uso o mesmo pincel, tá? Esse já fica com esse aspecto mais brilhoso mesmo e é normal, tá? Vou pegar meu gel base, agora, a partir de agora, eu vou usar só Volha, tá? Agora meu gel base da Volha. Não uso de frasco, só de potinho mesmo. Tô usando o pincel quadradinho, mas uso às vezes também língua de gato. Pouquinho produto, ó, e vou fazer a minha capa base. Sem encostar na cutícula ou lateral, nem tão pouco produto e nem produto em excesso. Se for em excesso, ele vai escorrer, e se for muito pouco, a fibra ela não vai aderir bem, tá? Então, dá uma leve flutuadinha no seu pincel, não pincela forte, que aí você consegue deixar um pouquinho mais de produto. Caso escorra, encoste, você limpa, tá? Mas eu sempre brinco que o gel parece que ele tem memória. Se escorrer uma vez, ele vai escorrer 10 vezes no mesmo lugar, por mais que você limpe. Então, tenta não encostar, tá? Tá vendo, ó? Nem na cutícula e nem na lateral. Não pode encostar na pele. Deposito, ó, um pouquinho produto e já pincelo flutuando o meu pincel. Eu recebo muita mensagem de pessoas que têm problema no lixamento, no acabamento. E, gente, a maioria das vezes o erro tá desde aqui, tá? Dessa parte. Porque se cada passo não for muito bem feito, você não vai ter um bom resultado. Isso vai dificultar lá na frente. Então, cada passo precisa ser muito bem feito. Vou pegar minha fibrinha, tá? A gente já deixa aberta aqui no estúdio. Ó, na presilha de acrílico, que é a melhor pra fazer isso. E agora eu vou aplicar aqui na minha unha, tá? Pra quem não sabe o que é ponto zero, tem alguns vídeos aqui e lives também aqui no meu Instagram explicando. Mas ponto zero normalmente é onde acaba a borda livre, tá? Grudou aqui na pele, na lateralzinha, é o ponto zero. Tem gente que tem mais próximo da cutícula e tem gente que tem mais pra ponta. Então, eu analiso o meu ponto zero. Se vocês não souberem muito sobre isso, depois vocês me mandam mensagem que qualquer coisa eu faço um conteúdo só explicando bem detalhadamente sobre ponto zero, tá? Então, vou aplicar minha fibra um pouquinho além do meu ponto zero para poder dar resistência nas laterais. Deposito a minha fibra. Vou vir com a minha espátula, já para ajudar a aderir ela, tá? Deixa eu ver se eu pôr mais pertinho, vai ficar um pouco melhor agora. Você olha aí e me fala, tá? Só que assim é mais fácil de eu sair do ângulo, então vai me avisando. Ó, vou deixar meu gel base aqui do ladinho aberto, tá? Porque toda vez eu vou encostar lá. Então, tá vendo que aqui tá um pouquinho seco? A gente consegue ver, não pode deixar. Se eu secar aqui, assim, eu não vou conseguir camuflar mais essa fibra. A intenção é que ela suma. Então, eu dou uma encostadinha lá na minha espátula e venho sem excesso de produto molhando essa fibra, tá? Aí pode ter algumas que vão se perguntar, mas a fibra... Tem gente que coloca a fibra e ela já sela por inteiro. Gente, vai depender do formato da unha e a quantidade de gel que você usa, tá? Quando você usar mais gel, vai selar melhor, mas a chance de escorrer é maior também. Então, eu prefiro trabalhar dessa forma, porque pra mim é uma segurança de que não tá escorrendo. Essa fibra aqui é da Classic Nail, tá? É uma das que eu mais tô usando. Na verdade, só tô usando ela agora, nesse momento, na minha mesa, que eu gosto muito. Então, apliquei.
selei ela toda, tá vendo que ela tá toda molhadinha? Agora eu vou dar o formato, tá? Que fica mais fácil. Então, vou vir e dar uma leve afunilada nas duas pontas. O tanto que eu conseguir, tá? Sem sobrepor uma fibra em cima da outra. Então, dou uma leve afuniladinha. Dei a funiladinha, então defini o formato. Vou e confiro a lateral. Tá? Então, conferi minha lateral. Tá toda molhadinha, não tá faltando. Já defini o formato. Dou uma olhada com o dedo em relação ao dedo, tá? Se ela tá retinha. Então, eu vejo se ela tá retinha em relação ao dedo, porque tem unha que cresce um pouco tortinha, tá? E a gente não é porque ela cresce torta que a gente tem que deixar ela torta, tá? Então, a gente tem que tentar dar uma alinhada com o dedo pra deixar o mais reto possível. Vou pegar minha lanterninha e vou secar 10 segundinhos. Só pra fixar essa fibra aqui e ela não sair mais do lugar. Até aí tudo certo? Conseguiram entender certinho? Estão conseguindo visualizar bem? Vão me dando feedback aí, por favor. Alguma dúvida? Vou fazer a aplicação das próximas, tá? Vou analisar meu ponto zero e depositar minha fibra. Depositei, vou vir com a minha espátula e dar leves batidinhas para aderir minha fibra. Eita. Então, vou dar uma leve molhadinha aqui na lateral, porque tá um pouquinho seca. Ó, aqui eu não precisei nem pegar praticamente gel na minha espátula, tá? Então, levei até a lateral, molhei por inteiro, vou dar uma leve afunilada na ponta, tá? Já definindo o formato dela. Se fosse unha bailarina, como a gente fez na semana passada, seria a mesma coisa. Então, afunilei, vou lá e confiro minha lateral. Toda vez que eu afunilar, porque às vezes ela sai da lateral e não pode sobrar unha natural ali. Vou dar uma visualizada com o dedo e analiso se tá retinho com o dedo, em relação ao dedo da minha cliente. Pego minha lanterninha, 10 segundinhos e seco, tá? Vou pra próxima. Se você tem dificuldade nisso, põe gel em uma por uma, tá? Que aí não vai escorrer. Vou analisar meu ponto zero. Esse ponto zero dela vem até mais embaixo, ó. Conseguem ver? Tem um pedacinho de borda livre aqui. Então, vou pôr um pouquinho mais pra perto da cutícula. Sobrou, eu tiro o que sobrou. Um pouquinho pra trás. Vai escorregando, né? Então, aqui eu vou molhar. Tá um pouquinho seca. Conseguem ver que tá seca? Eu venho e umedeço aqui essa fibra, tá? Aqui eu vou puxar pra dentro. Vou umedecer também. Eu brinco que eu sou bem chata nessa parte. Minha cliente já sabe, e um pouquinho mais demoradinho, porque eu preciso fazer bem feitinho pra me auxiliar no final. O que me perguntaram aí? Apareceu? Oi, boa noite. Como que tira cutilagem? Não sei se é cutilagem da Deve unha. ser. Então, normalmente tem... Aí eu não faço cutilagem aqui no estúdio, tá? Mas aí no meu perfil tem live sobre a cutícula antecipada que eu faço. Eu não fiz nesse caso porque a unha dela não precisa, tá?
Mas dá uma olhadinha nas outras lives, que aí vai ter a hora que eu faço, e é bem no início, tá? Ó, aqui que eu falei pra vocês. Tá vendo que quando a gente deixa o dedinho dela esticado, a gente vê que a unha, ela tá vindo pra lateral? Aqui é a hora em que a gente diminui isso, tá? Não é porque a unha cresce torta que a gente vai deixar ela torta, tá? Então, eu venho, ó, e levemente vou puxando e alinhando com o dedo. Vou alinhando ela mais com o dedo, porém não pode faltar nas laterais, tá? Então, vou dar uma leve afuniladinha. Vai ter um lado que eu vou acabar essa lateral, afunilei um pouquinho mais do que a outra, porque eu tô tentando deixar ela mais reta. Então, primeiro eu aplico, depois eu analiso. Se eu vejo que tá mais tortinha, porque a unha da cliente cresce tortinha, eu vou alinhar ela com o dedo. Tá vendo a diferença que já dá? Então, eu venho. Lógico que às vezes a gente não vai fazer milagre, tá? E tá tudo bem, mas a gente precisa diminuir isso. A Leila perguntou se o vídeo fica salvo. Vai ficar salvo, aham. E qual que é a marca da fibra? Eu tô usando da Classic Nail. Quando eu não tenho essa, eu uso a Polinário, tá? Mas no momento eu prefiro essa. Se alguém conseguir escrever o arroba aí pra mim, que compra lá, pode escrever aí pra mim, por favor. Eu acho que é Classic Nail Curitiba ou CTBA, vê se aparece. É azul a loginho deles. Azul escuro, dourado? Isso, essa mesmo. Então, vou dar uma leve afunilada. Vou visualizar como que tá a unha em relação ao dedo. Confiro a lateral e seco, tá? Tá toda molhadinha, de uma lateral a outra eu seco. A Amanda deixou aí pra mim o arroba da Classic Nail, tá? Uma loja em Curitiba, mas eles mandam pra todo o Brasil também. A minha fibra é de lá, é maravilhosa. E normalmente a indicação minha tem desconto lá também, tá? Muito bom de preço essa loja. Então aqui vou analisar o ponto zero e deposito minha fibra. Vou dar uma leve afunilada. Principalmente no dedão, tá? Que a gente precisa deixar mais delicado. Isso pra qualquer dedão, tá, gente? A maioria das unhas, o dedão é sempre maior, mais largo. Então, eu sempre dou uma leve afunilada. Principalmente se for esse formato aqui, tá? Pra gente dar delicadeza. Se é o formato quadrado, eu dou uma leve funilada também, sempre no dedão, tá? Então, agora aqui eu sequei com lanterninha, vou fazer a segunda camadinha, tá? Da minha capa base. Então, peguei mais um pouquinho de gel base e vou passar nesse degrau aqui da fibra com a unha natural e passo por toda a unha natural. E aqui eu finalizo minha capa base. Quando eu faço isso, pode ver que praticamente some, né?
O que tiver de desnível a gente vai tirar no pré-lixamento. Ó, que linda. Gente, alguma dúvida? Agora vai pra cabine 60 segundos, capa base, tá? Pode por aqui, ó, mano. Então eu uso esse daqui, tá? Da Volha. Deixa eu passar. Só agora, depois que foi pra cabine, é que eu vou fazer o corte, tá? Tem gente que faz o corte da fibra antes de ir pra cabine, só tendo secado na lanterninha. E isso não seca o suficiente. Então, às vezes a gente vai fazer o corte e a fibra sai do lugar. Então, façam o corte só depois que foi pra cabine. Certo? Vou usar esse gelzinho agora, tá? Ó. Blank Hard da Volha. Só uso gel hard pra pré-curvatura, tá? Pode me dar. Então, aqui eu vou fazer o corte. Vou fazer uma almond não tão comprida, tá? Um pouco mais natural. Então, vou fazer o corte reto primeiro. Diminuindo o tamanho que eu quero. Agora eu venho e corto a lateral. Vou dar um piquezinho, tá? Só um pique mesmo. Não chega a ser no meio. Só a pontinha. De um lado. Do outro lado. E tiro essas duas pontinhas aqui, ó. Já gosto de dar uma arredondadinha. Isso já facilita muito depois, tá? Na hora da pré-curvatura. Vou fazer isso em todas. Então, defino o tamanho. Um piquezinho numa lateral. E na outra. Um pouquinho para trás. Isso daqui já facilita muito depois, gente. Vocês já fazem o corte antes? Já definem aí o formato no corte mesmo? Eu sempre defino aqui já, tá? Na hora da fibra, sendo qualquer formato. Quadrada, estileto, almond, sempre na hora antes de selar a fibra. Ó, então aqui já defini o formato que a gente vai fazer, tá? Isso daqui facilita muito. Vou colocar meu paninho aqui em cima de novo, tá? Não deixo minha cliente ter contato nenhum com a fibra cortada, porque senão pode causar alergia. E vou usar agora o Blank Hard para pré-curvatura da Volha. 3 segundinhos, tá? Na minha cabine sempre 3 segundinhos. Então, pega um pouquinho de produto, a forma com que eu faço, tá? Molho em cima, encosto o mínimo possível ali em cima da unha natural, porque ele é um gel mais forte, então ele pode queimar e eu não quero causar desconforto para minha cliente. Vira a mãozinha para baixo. Vou molhar lá embaixo também, sem excesso, para não escorrer, tá? Vira pra cima. Agora eu volto e vou fazer uma estrutura aqui, tá? Tem gente que gosta de fazer embaixo, eu gosto de fazer em cima para não correr o risco de escorrer. Então, eu venho e deposito um pouquinho mais de produto. E agora, contorno essa borda livre. Não pode ficar transparente, tá? Essa estrutura é tanto para dar resistência, quanto para quando você vai retirar a decoração, a técnica na manutenção, você ter uma estrutura embaixo, senão você vai arrancar tudo.
tá? Então, eu vou colocar lá 3 segundinhos. Põe lá pra mim, Amanda. Já fica com a sua pinça na mão, tá? Ou alicate, do jeito que você curva, pode me dar. Então, eu venho aqui, ó. E já posiciono minha pinça no ponto zero. Se é uma unha mais comprida, ponto zero e ponta, ponto zero e ponta, tá? No caso aqui, quando eu curvo o ponto zero, já curva praticamente a unha toda. Tá? Sente o limite da unha da sua cliente e sempre vai perguntando também, tá doendo? Ó, um pouquinho de produto, molho em cima. Vou tirar o excesso, vira pra baixo. Molho só embaixo. Estão conseguindo entender essa parte? Sei que tem gente que tem dificuldade nessa parte, então molhei em cima, molhei embaixo. Agora eu pego um pouquinho mais de produto e contorno aqui a minha borda livre. A Lisa tá perguntando, você faz banho de gel? Não, não faço. Só alongamento. Eu não gosto do aspecto que o banho de gel dá. Eu acho um pouco mais grosseiro, tá? Minha opinião, gente, pelo amor de Deus. Acho um pouco mais grosseiro e tenho dor de cabeça com banho de gel. Põe lá pra mim 3 segundos. Cliente minha com banho de gel volta, às vezes quebra, pode me dar. Então eu não gosto de ter dor de cabeça por esse motivo. Você encostou? Uhum. Por esse motivo eu prefiro fazer só alongamento mesmo. Até porque o procedimento é o mesmo, tá? Só que sem alongar. Então às vezes a cliente quer banho de gel porque vai mexer na minha unha e não sei o que. Então aí eu explico pra ela como que funciona e faço só alongamento. Aqui ela encostou, ó. Vou passar um pouquinho de produto só. Põe lá pra mim 3 segundinhos. Pode me dar. Às vezes pode ser que ela amasse mesmo, tá? Mas aí é o jeito que você tá pegando a pinça. Tem vezes que eu tenho que deixar minha pinça super torta pra eu deixar minha curvatura reta. Eu tô sempre olhando o que eu tô fazendo, tá? Então eu pinço com ela de pé, eu não pinço com ela assim. Sempre de pé, praticamente. Então eu consigo ver o que eu tô fazendo. Se eu vejo que tá torta, eu coloco minha pinça de uma forma que não deixe minha curvatura torta. Por isso que eu gosto de curvar com pinça e não com a mão, com presilha, porque eu não consigo visualizar quando é com a mão ou com presilha, tá? Além de afunilar mais do que eu queria. Então, molhei em cima, molhei embaixo. Vou trazer uma camadinha um pouquinho maior em cima de novo. Põe lá pra mim. Normalmente, quanto mais certinho vocês... Pode me dar. Quanto mais certinho vocês fazem a aplicação da fibra, menos dor de cabeça vocês têm depois. Então, é mais difícil de ficar torta na pré-curvatura ou algo do tipo, tá? Ainda assim, se amassar, tem como vocês arrumarem depois. Só nivelar o gel em cima e depois fazer uma limpeza embaixo. Mas o ideal é que não precise, né? Então, molhei em cima, vira pra baixo. Vou molhar embaixo. Vira pra cima. Vou fazer uma camadinha um pouquinho mais espessa aqui pra gente poder dar estrutura nesse alongamento, tá? Ó. Põe lá pra mim 3 segundinhos. Pode me dar. Fiz minha curvatura, senti que parou de abrir. Tiro a minha pinça, tá?
Tranquilo? Se encostar na pele, já limpa. Gel molhado encostado na pele pode causar alergia, tá? Então, vira pra baixo. Isso. Fazer o dedão embaixo é sempre uma dificuldade. Molhou, limpa. Vou fazer mais uma camadinha aqui em cima. Pode colocar lá na cabine 3 segundinhos. Só dedão. Pode me dar? Então, aqui, curvo, ponto 0. Principalmente dedão, não percam tempo de curvatura, tá? Senão depois ele fica largo. Certo? Então, aqui finalizo minha pré-curvatura, tá? Fiz minha estrutura até aqui, tudo certo? Tem alguma dúvida, gente? Limpo o meu pincel para não secar na iluminação. E vou pro lixamento, tá? Pré-lixamento. Tem alguns desníveis, tanto da fibra, tá vendo? Alguns degrauzinhos, quanto às vezes da ponta. Então, eu vou tirar isso, principalmente se for almond. Tá vendo que dá uma arrebitadinha? A gente vai tirar isso antes de vir com o gel, senão depois mancha, tá? Sempre pré-lixamento. Então, aqui eu vou tirar a goma pra poder vir com pré-lixamento com lixa manual, porque senão essa goma gruda na minha lixa e a minha lixa para de lixar mais rápido. Então, eu perco o corte dela, tá? Então, ó. Almond a gente sempre vai lixar com lixa inclinadinha, tá? Sempre dá uma leve inclinadinha. A almond, gente, é como se fosse um barquinho. Sabe como quando a gente desenha um barquinho, assim, no papel de criança? Então, a parte de cima do barquinho reto é a parte de cima da unha. A lateral é a lateral da unha. Então, a almond a gente sempre vai lixar pra cima, tá? Sempre pra cima. Eu vou mostrar pra vocês agora aqui. Então, eu venho, ó, e dou uma leve lixadinha e arrebito pra cima, ó. Sempre. Não pode, a almond, ela não pode ter caimento, tá? Se ela tiver caimento, vai parecer unha de gavião, unha de bruxa, aquela unha mais convexa, e aí fica feio. Já dou uma acertadinha na ponta e agora eu vou vir e lixar minha superfície. Qualquer desnível que tenha na minha superfície, tá? Pra próxima. Então, aqui eu já tiro esse corte, ó, ainda mais foi a hora que ela encostou ali na cabine. Eu encosto minha lixa onde eu quero tirar, no meu problema, então eu venho, ó, e inclino pra cima, tá? Estão conseguindo ver? Do outro lado, a mesma coisa. Sem entrar muito com a lixa lá no ponto 0, senão vai fazer um dente. Só onde eu preciso tirar. Cheguei onde eu queria, eu paro, tá? Não fico insistindo com a lixa lá na lateral, não. Vou lixar minha superfície. Ó, tá? Estão vendo? Vou lixar o resto. Qualquer dúvida, vocês podem ir me mandando aqui, tá? Tá tranquilo? Tanto o degrauzinho da fibra, que tá em desnível, quanto a ponta, tá? Se tiver algum excesso de gel. Mesma coisa em todas as unhas.
Então, aqui finalizei o meu pré-lixamento. Minha unha tá com a superfície mais lisinha para não dar marcação. Vou limpar bem, porque eu vou vir com produto, então toda vez que eu vou vir com produto, eu limpo com o prep, tá? Tirar todo esse pó. Aqui eu vou começar a minha Baby Boomer. Quem aí tem dificuldade na Baby Boomer? Quem aí consegue fazer ela bem feita, sem mancha? Então, vou usar aqui, ó, Classic Blank, tá? Da Volia, pra eu fazer a pontinha. É aquele branco mais leitoso mesmo, tá? Vamos interagir, galera, porque senão eu vou ficar conversando sozinha. Vocês conversem comigo? A gente tem muita dificuldade. Vai dar certo agora, vamos lá. Presta atenção, se puder depois assiste de novo que eu vou deixar salvo. Ó, uma pérolazinha, vou depositar na minha borda livre. Como a gente fez a aplicação, então tá até fácil de ver onde tá a nossa borda livre, porque ela tá branquinha, tá? Então eu venho flutuando só com a liguinha do meu gel, tá vendo? Ó, só a liguinha do gel que eu trabalho esse gel aqui na superfície. Então, ó, a liguinha do gel eu levo e contorno toda a minha borda livre. Contornei minha borda livre, vou limpar o excesso do meu gel no pote mesmo, tá? Só tirei o excesso do pincel, vou deitar o meu pincel, tá? Nunca inclinado, sempre deitado. Deito o meu pincel bem na pontinha e puxo essa camadinha pra cima da unha. Sem fazer degrau, aqui não pode fazer degrau, tá? Só puxei uma camadinha, então eu fiz uma caminha pro meu gel que vai vir em cima, tá? A Luana também tem muita dificuldade, sempre fica marcada. Agora vai acabar a marcação. Uma das coisas é esse degrau que a gente faz. Tá vendo que não tem degrau aqui, ó? Tá? Então só tá molhadinha. Então fiz essa borda livre e peguei mais um tiquinho de gel, uma pérola bem pequenininha. E eu venho, ó, e tampo essa marcação aqui da minha borda livre. A Pri perguntou, você já fez com o gel Oceanic da HQC? Não, Pri, não fiz porque aqui em Goiânia não vende. Quando começarem a vender aqui, eu vou comprar a linha completa. Aqui ainda não tem. Ó, então aqui vocês conseguem ver que aonde eu fiz aquela camadinha, como tinha uma camada embaixo, eu vim e tampei minha borda livre, levemente o gel vai se camuflando sozinho, tá? Por conta da camadinha molhadinha que tem embaixo. Não tem degrau aqui, ó. O gel foi se camuflando sozinho, tá? Então agora, aqui a minha ponta tá feita, tá? Aqui é uma das coisas pra não dar marcação. Vai pra cabine 10 segundinhos, pode pôr lá. Conseguiram entender a ponta? Se não, eu vou fazer mais 4, então presta atenção. Tirei. Me perguntaram quanto custa esse procedimento, tá? Aqui no meu estúdio custa R$30 adicional. Então seria uma aplicação mais adicional de R$30 para eu fazer essa Baby Boomer. Só que no caso a gente vai fazer uma Baby Boomer um pouco diferente, tá? Então vou fazer uma Baby Boomer com cascata invertida. Então seria R$30 da Baby Boomer e 20 da cascata. Mais a aplicação ela custa 160 natural, então uma aplicação natural de 160 mais a Baby Boomer seria 190. Se a cliente quiser, igual na técnica que eu vou fazer, que tem a cascata junto, seria 210, tá? Sairia 210 esse procedimento completo aqui no estúdio. Então, ó, peguei uma camadinha, contornei a minha borda livre, limpo o excesso do meu pincel no potinho mesmo, tá? Deixa ele molhado. Vou deitar aqui, ó, deita mesmo, tá? O seu pincel, não deixa inclinado, então deito o meu pincel e puxo uma camada bem fininha pro meio da minha unha, sem degrau, tá? Aqui tá com um pouquinho de excesso de gel, tá vendo? Então, vou pegar esse mesmo gel
e vou levar lá na marcação da minha borda livre, sempre tampando essa marcação. Como tem essa camadinha embaixo, ele vai se camuflar sozinho, tá? Então, ele vai descendo sozinho e não fica degrau. Tô mexendo aqui porque tem 2 bolinhas de ar, então, se eu vejo alguma bolinha de ar, eu estouro antes de ir pra cabine. Tá vendo que ele desce se camuflando bem lentamente na camadinha, tá? Camada sem degrau. Pode pôr lá 10 segundos. Saiu da cabine. Se precisar, você pinça, tá? Aqui no caso eu tô pondo só direto a presilha, porque já tá funiladinho mesmo. Então, com ele ainda quente, coloca a presilha e dá uma leve pressionada. Estão conseguindo entender, gente? Mais uma pérolazinha. Deposito. Vou contornar minha borda livre. Pode fazer a pré-curvatura com o Pink Hard ou no caso da Baby Moomer somente com o Blanc? Não, pode fazer com Pink, tá? É porque a Volia parou de fabricar e aí eu não encontro mais. Como sai muito aqui no estúdio, eu tô usando o Blank, mas eu prefiro o Pink. Porém, não encontro em nenhuma loja aqui em Goiânia. Ó, vou vir e tampar aqui, ó, a marcação da minha borda livre. Em unhas decoradas assim, você leva quanto tempo de mesa? 2 horas, gente, para uma aplicação. Se for manutenção, média de 1h30. Põe lá. Mas já levei muito tempo, 2h30, 3 horas, tá? E atendi muito tempo. E mesmo assim eu tinha agenda lotada. Então isso não, tempo não era desculpa. Meus clientes queriam resultado bom. Elas não se importam muito com isso. Óbvio que a gente tem que buscar melhorar. Mas o que ajuda muito é a prática, tá? Então, vem aqui, ó. Saber seguir um método e praticar. Ó. Deposito. Vocês estão levando em média de quanto tempo? Quem faz Baby Boomer aí tá levando quanto tempo? Contornei, limpo o excesso do meu gel, então meu pincel tá limpinho. Venho, ó, e faço uma leve camadinha. Vou vir e tirar essa marcação da minha borda livre. Vocês conseguem entender o que é a marcação da borda livre? Eu não quero que vocês repitam o processo, eu quero que vocês entendam porque vocês têm que fazer isso, tá? Coloca lá pra mim. Não adianta só repetir o processo, tem que entender o porquê, senão vai dar errado. Pode mudar. Isso daqui é a marcação da borda livre, estão vendo, ó? Opa, gostei. Ó, essa marcação aqui, ó, que divide a unha natural da ponta, tá? Eu sei que parece coisa boba, mas tem gente que às vezes não sabe o que é. Contornei. Limpo o excesso do meu pincel e dou uma leve puxadinha. Camadinha bem fininha, sem degrau. Vou pegar mais um pouquinho do meu gel, só um pouquinho mesmo, e tampar essa marcação. Quando eu mexo mais na ponta é pra eu deixar uniforme, tá? Então, ó, levemente ela tá descendo e se camuflando, tá? Coloca 10 segundinhos lá pra mim, só o dedão. Quando for só o dedão, pede pra sua cliente pôr só o dedão mesmo, tá?
Senão não pega a cabine na lateral. Então aqui terminei essa parte. Pra quem perdeu, usei o Classic Blank da Volia, tá? Pode usar as presilhas do material de plástico ou é melhor essa presilha de nylon? Pra essa parte é melhor essa, tá? Pra ser bem sincera, a presilha de acrílico eu não gosto pra nada, a não ser pra segurar fibra, tá? Então só gosto pra isso aqui. Fora isso, ela não tem pressão suficiente. Então coloquei minha presilha, vou secar 30 segundinhos essa ponta, tá? Põe lá pra mim. Caramba. Ó. Deixa eu fazer uma camadinha. Vou usar agora o Clear, tá? Classic Clear da Volia, pra gente grudar o glitterzinho, porque eu vou fazer uma cascata invertida. Vou usar esse glitter aqui, tá? Gosto de ter bastante desses aqui, meio futacor, clarinho, só pra dar um tchan na unha mesmo. Aí tem uns que puxa pro rosinha, pro roxinho, pro azul. Então vai muito de gosto, tá? Tem cliente que não gosta de brilho e tal, então a gente dá só um toquezinho especial, mas não fica nada muito chamativo. Vou limpar meu pincel. Então eu vou vir, ó, vou usar o Classic Clear. Camada bem fininha, tá? Bem fininha mesmo, aqui tá o segredo, senão vocês vão deixar muito distante. Então com camada bem fininha... Deixa eu aproximar. Ó, ver se dá pra vocês verem. Camada bem fininha, eu vou levar como se fosse uma esmaltação em gel, tá? Mais próximo da minha cutícula. Porém, sem encostar na pele. Então, eu trago só até o meio, sem marcação também, sem degrau, tá? Ó, pra eu poder grudar o meu glitter. Senão, vai ficar um degrau na cutícula. Ou quando a gente for lixar, a gente vai tirar o produto, tá? Vai tirar o glitter. Então, você faz como se fosse... Vocês conseguem ver que não tá encostando, ó. Como se fosse uma esmaltação em gel. Com o clear, pra gente poder grudar esse glitter, tá? Conseguiram entender? Vou vir e depositar. O mais rente ali, encostado possível da cutícula. Bem pertinho, pra ficar bonito esse acabamento, tá? Dou uma contornadinha, então subo um pouquinho aqui na lateral. Tá vendo que eu faço a bolsinha aqui da cutícula, ó. E aqui mesma coisa. Não é até o meio da unha, tá? Tá dando pra ver? Tá conseguindo ver aí? Então, ó, não é até o meio da unha. Mas ali só na cutícula mesmo. Pego o glitters mais fininho, ó, dou uma leve puxadinha pra cima. Pra ficar uma cascatinha, tá? Vou pra próxima. Já vou passar o meu clear em todas, mas vocês podem fazer uma por uma, tá? Nessa etapa, posso fazer uma misturinha do glitter com gel clear? Se quiser também, mas eu não gosto muito de dar o degrau, porque eu ainda vou vir com outro gel aqui em cima, tá? Então, eu prefiro fazer dessa forma aqui mesmo. Mas pode fazer também uma misturinha, se pra você ficar mais fácil, não tem problema. Ó. Caiu o glitter aqui.
Então, faço todo aqui, ó, todo o contorninho da minha cutícula, tá? Você pode fazer isso daqui com folha de ouro, com glitter com cor, fica a seu critério. Ó, certo? Agora ela vai secar 10 segundinhos lá pra mim. Eu vou fazer o ponto de tensão. Conseguiram entender até aqui? Alguma dúvida? Alguma outra dúvida aleatória que vocês têm, gente? Agora é hora de perguntar. Eu recebo muita coisa na caixinha, mas às vezes eu não consigo responder todo mundo. Então aproveitem agora, tá? Agora eu vou pegar o meu outro gel. Aqui eu fiz uma misturinha, tá? De Control Cover. Esse. Opa, aqui. Control Cover. Com Classic Nude. Eu fiz uma misturinha. Coloquei umas 2 espátulas de cada e misturei, tá? Certo? Qualquer coisa vocês printam aí, ó. Control Cover com Classic Nude. Então, não vai ficar... O Control Cover não escorre, mas o Classic Nude escorre. Então, vai ficar uma espessura... Provavelmente ele vai escorrer, mas com mais dificuldade, tá? Quando vocês forem fazer a misturinha, faz um pouquinho antes, tá? Eu fiz a misturinha agora, não sei se vocês conseguem ver, mas fez bolinha, tá? Então, normalmente o correto é que eu não tive tempo. Esqueci, na verdade, atendi o dia todo. Mas, ó, mistura um dia antes e deixa descansar, que daí essas bolinhas de ar, elas somem, tá? Então, eu vou pegar um pouquinho. Vou depositar bem no meio. Depositei. Não vou chegar lá na minha cutícula, tá? Vou vir um pouco menos, ó. Deixo só um pouquinho da cutícula. Controlando meu produto para não escorrer. Vou trazer o meu gel. Trouxe até a marcação da borda livre. O que que eu vou fazer? Pegar mais um tiquinho de gel e passar essa marcação, tá? Ó, eu passo a marcação. Passei a marcação. Conseguem ver? Deixei só uma pontinha. Vou limpar o excesso do meu pincel, igual eu fiz na parte branca. E puxo, ó, bem de leve. Certo? Deixa eu só alinhar essa lateral. E a outra lateral. Estourar minhas bolinhas. Melhor que vocês façam uma misturinha um pouco antes, tá? Ó, certo? Pode pôr lá, 10 segundinhos. Dúvidas? Tirei, deixa eu ver se com 10 foi suficiente. Foi, tá sequinho, tá? Coloco minha presilha e vou pra próxima.
Pegar um pouquinho de produto, ó, deposito bem no centro. Agora eu distribuo. Então, não vou chegar lá na minha cutícula, eu vou um pouco acima do glitter, mas deixo um pouquinho de longe da cutícula, ó. A Luzita comentou, adorei essa mistura. E a Dani falou, não vi a misturinha, minha internet caiu na hora. Só um pouquinho, eu já mostro de novo, tá? Fica aí comigo que eu já mostro. A Giovana perguntou, você passa o clear ainda? Sim, vou passar bem no cantinho da cutícula ali. Tem gente que não passa, eu prefiro não correr o risco, tá? Pro meu glitter não sair no lixamento. A presilha invertida ou normal tem diferença de pressão? Não, não tem. Eu prefiro assim, tá? Parece que pega mais o ponto zero, mas quando não para, eu coloco do outro jeito. Gente, tô mexendo meu gel só pra estourar as bolinhas, tá? Então, ó, passo da marcação da borda livre. Essa misturinha é boa porque ela não fica nem tão forte, tão rosado e nem tão transparente. Então, deixei só uma pontinha, só um pouquinho. Limpo o excesso do pincel e puxo. Pode falar. A Verônica comentou que você faz com facilidade. Ah, A não, Giovana gente. perguntou se vai ficar salva. Ela não pegou o começo. Vai ficar salva, tá? Inclusive, mandem para outras amigas, para clientes. Inspiração, gente. A Evelyn, posso fazer com um gel sem fazer a misturinha? Pode fazer com um control cover de preferência, tá? Não gosto muito de gel translúcido, então faz com control cover. Põe lá. 10 segundinhos e presilha. Pode me dar. Seco. Coloco minha presilha. Aqui, mesma coisa. Ai, que inveja dessa unha. Oi? Queria pra mim. Ó, deposito bem no centro. Levo lá sem chegar muito perto da cutícula. Mas eu vou pra cima do glitter, estão vendo? A intenção é essa. Peguei pouco, vou pegar um pouco mais. Deixa eu estar bem no centro. A Luzita comentou, vou usar como inspiração. Isso. E a Faz, Luana- posta e me marca. E a Luana, live satisfatória. Tá vendo que tem um pontinho rosa ali? Não sei se vocês conseguem ver. No meio do meu gel. Depois eu tiro, tá? Não vou mexer no que tá quieto agora. Então, ó, trouxe até um pouco mais embaixo. Vou vir e puxar a camadinha. Se precisar, alinho a minha lateral. Vou tirar o pontinho. Ó, como eu demorei pra tirar o pontinho que tava ali, deu uma escorridinha. Então, limpei, corre pra cabine, tá? Põe lá pra mim. Porque se não correr pra cabine, escorre de novo. Lembra que eu falei que parece que o gel tem memória? Se limpa 10 vezes, ele escorre as 10 vezes. Qual gel você usa sem ser esse de hoje? Eu uso todos da marca da Volia, menos os translúcidos, tá? Uso o Blank, uso o Control Cover, uso o Nude. Só não uso do Crystal, eu não uso. Os mais translúcidos eu não uso. Pra unha natural. Ah, pra unha natural, Nude. Sempre Nude da Volia. Ó. Apesar que tenho clientes que gostam de fazer unha natural com control cover, por ser mais rosado e mais fechado. Então, eu pergunto pra ela, você quer mais rosinha ou você quer mais nude? Mais transparente. Que elas não conseguem entender muito por nome, né? E aí, ela que escolhe. Se for mais rosado, eu faço com control cover, que é mais pigmentado. Se for mais natural mesmo, eu uso nude. Eu não gosto de géis muito translúcido, não. Eu gosto de uma corzinha.
Eu acho que fica mais bonito e com cor de mais saudável. Ó, então trouxe, eu passei da marcação. A marcação da minha borda livre tá aqui mais pra cima, tá? Eu passo dela, limpo o excesso do meu pincel e puxo, ó, bem de leve. Como se meu pincel estivesse quase pra baixo. Aqui foi pouco. Pode pôr. Pode sempre pôr, que qualquer coisa, se não ligar, ele liga de qualquer jeito, tá? No sensor. Os mosquitinhos estão querendo aparecer na live. Ó, deposito no centro, vou levar um pouquinho acima do meu glitter, só a liguinha do meu gel. Gente, se vocês quisessem fazer almond natural, vocês seguiam até a pré-curvatura. Depois disso é só usar um gel só no ponto de tensão. E tem live aqui de unha natural, tá? Porém no formato almond. Então eu quis ensinar tanto o formato almond quanto uma decoração. Então trouxe quase na pontinha, deito o meu pincel e puxo bem de leve, tá? Pode colocar lá pra mim 10 segundinhos só o dedão. Então, gente, usei a misturinha aqui, ó. Deixa eu mostrar de novo. Foi o Classic Nude com Control Cover, tá? A mesma proporção, tá? Coloquei umas 2 espátulas de cada. Então, você faz na mesma proporção, certo? Tire um print aí, pra depois vocês lembrarem, caso queira usar misturinha. Não fica nem tão translúcido e nem tão rosado. Também não fica nem tão firme, né? O gel e nem tão mole, escorrendo muito, tá? Não fica muito líquido também, não. Quem tem dificuldade com gel que escorre na cutícula, é bom fazer misturinha. Então, aqui agora eu coloquei prisilinha. Com prisilinha, eu vou passar uma leve camadinha de clear, tá? Ó, cadê? Classic Clear, vou passar uma leve camadinha ali no glitter. Na pré-curvatura não precisa de pôr presilha em nenhum formato? Não, eu não coloco, tá? Nenhum formato. Na pré-curvatura, a presilha, ela funila demais. Ela funila mais do que eu quero. E se tiver uma presilha torta, ela entorta a minha pré-curvatura. Ó, então só um pouquinho, tem até muito. Só um pouquinho, sem encostar na cutícula, eu dou uma leve camadinha mesmo, tá? Vocês conseguem perceber que eu deposito em cima do meu próprio gel e só empurro, ó. Eu nem chego a pincelar lá, porque quando eu só empurro, não encosta na cutícula. Eu consigo ter mais controle quando eu vejo o gel à frente do meu pincel. Então, ó, deposito o gel à frente do meu pincel. Eu consigo visualizar ele melhor e ter mais controle para que não encoste na cutícula, tá? Se encostar, vocês limpam, só deu uma escorridinha nessa.
E acontece em todas as mesas, gente, é normal. Só tem que evitar, tá? Então pode pôr lá. Agora eu vou fazer secagem total. Toda vez que eu termino de utilizar meu gel, vou fazer secagem total de 120 segundos, que é o indicado pelo fabricante, tá? Usei o Classic Clear. Alguma dúvida até aqui? O que vocês estão achando? Estão conseguindo entender, aprender? Eu já falei pra vocês, a minha intenção aqui é que vocês aprendam, tá? Não é só repetir um método, uma técnica, é aprender mesmo como fazer, pra que fazer, por que eu preciso colocar o gel aqui ou lá, tá? Aspecto manchado no alongamento pode ser... aspecto manchado, pode pôr mais uma. 2,60. Normalmente pode ser na pré-curvatura, no pré-lixamento, depois da pré-curvatura, você não faz, pode ser que você não fez direito aquele pré-lixamento, então se tiver algum desnível de gel ou de fibra, vai marcar na finalização, tá? Então, normalmente pode ser isso. Quantidade de produto só vai ser mancha se for um produto mais pigmentado, um control cover, um produto mais pigmentado, aí vai manchar, tá? Se não, provavelmente no pré-lixamento que você tá errando. E aí, depois você põe o gel, aí você vai lixar e nivelar. Aonde tinha algum certo desnível, vai manchar. Isso também acontece quando você vai encapsular. Se você não prepara a sua lâmina e deixa ela totalmente lisa, pra vir ali com o glitter e tal, o gel, você vai arrancar a decoração. Então, isso serve tanto para mancha quanto para decoração. Então, tem que sempre fazer pré-lixamento depois da pré-curvatura, tá? Então, aqui a gente fez secagem de 2 minutos, tá? Ó, vou tirar minha presilhinha. Tirei a presilha, vou jogar o prep, tá? Pra dar um choque térmico, porque essa unha tá quente. Agora eu vou começar, vou diminuir aqui, pra vocês conseguirem ver melhor o lixamento, tá? Então, aqui vou pegar primeiro minha lixa manual, primeiro ponta. Lembra que eu deixo sempre a lixa mais inclinadinha, não é nem reta e nem reta, tá? Assim, é inclinadinha mesmo, porque é onde a gente dá uma leve lixadinha pra cima, tá? Já lixo minha lateral. Ó, você conseguiu ver a data pra mim? Vê lá se vai ser terça ou quinta. Quarta? Ó, minha lateral. Então, eu já dou uma alinhadinha na lateral. E na ponta, tá? Isso eu vou fazer em todas para daí eu vir com o motor. É a única parte que eu faço de lixamento manual, tá? Não fique sofrendo com lixa manual, não. Porque a gente tem o motor para nos ajudar, né? Diminuir nosso tempo, facilitar no acabamento. Então, eu uso a maioria do tempo o motor. Gente, a live da semana que vem não vai ter unha, tá? Mas vai ter um conteúdo, assim, muito importante. Na quarta da semana que vem, vou contar um pouquinho pra vocês da minha história. Sei que muita gente tem curiosidade, porque muita gente acha que a gente já começa com uma agenda lotada de cliente, né, com espaço e tudo mais, e não é assim que as coisas funcionam. Todo mundo passa pelo processo do início, tá? E o mais importante, que eu vou dar dicas valiosas para captação de cliente, tá? Então, você que tá com dificuldade de captar cliente, de encher sua agenda aí, vou te contar tudo que eu fiz e tudo que eu uso até hoje para poder manter a minha agenda cheia, tá? Então, vou te ajudar, prepara a caneta, o papel. Eu creio que vai ser um dos conteúdos mais importantes.
Então já se programem para vocês participarem da live comigo, tá? É um conteúdo que me pedem muito, muito, muito mesmo, porque eu sei que muita gente tem dificuldade com isso. Então, já só sigo o formato mesmo, tá? Sinto muito insegura ainda para atender cliente. Então participa da minha live que eu vou tirar todas as dúvidas e ajudar vocês para perder essa insegurança e lotar a agenda, gente. A gente investe em conhecimento, investe em produto, investe o tempo todo. A gente precisa uma hora ter retorno, tá? Então eu quero ajudar vocês a conseguir ter esse retorno. Ó, então aqui fiz meu lixamento, beira de lateral, tá? Bem básico, vamos pro motor. Ó, vou usar minha broquinha diamantada, minha broquinha de tungstênio, lilás, tá? Corte extra fino pra fazer a superfície. Gente, vocês não ligam não, tô atendendo desde as 8 da manhã sem parar até agora, então vocês me valorizem, viu? Ó, vou passar só na superfície mesmo, tá? Acho que eu vou aproximar um pouquinho, que agora é a mesma coisa. Então, bem de leve, superfície. Só um nivelamento. Então, fiz o nivelamento, vou para a próxima, tá? Peraí que tá me dificultando. Em Curitiba, onde achamos essa broca? Na Classic Nail também, onde eu deixei o arroba aí pra vocês. Foi lá, inclusive, que eu comprei, tá? Próximo. Põe um pouquinho pra trás. Tá tranquilo? Superfície. Inclusive, chorem no desconto lá na Classic, que normalmente vocês têm desconto por indicação minha, tá? Os valores deles são ótimos. Eu já cheguei a pagar numa broca igualzinha a essa aqui, R$180. Aqui em Goiânia. Então, superfície. Não tô ligando o meu sugador, porque senão você... é muito barulho, tá? Muito barulhento. Vou para a próxima broquinha de tungstênio, faixa vermelha, cônica um pouco mais fina, não tem numeração, comprei também lá na Classic, tá? Então eu vou vir e vou fazer lateral. Ó, alinho minha lateral. Então, tiro o excesso de produto, já puxando pra cima. E alinho minha cutícula, tá? Com mais leveza na mão e cuidado, porque tem glitter na nossa cutícula. Um pouquinho mais pra cá.
Vou dar uma alinhadinha na minha superfície e na minha lateral, tá? Mesma coisa em todas. Então, lateral, tira esse degrau, puxando pro meio. Cutícula bem de leve, broca sempre reta, senão o degrau é ainda maior. Outra lateral, puxo pro meio. E uma leve passada na superfície para não ficar degrau. Certo? Tranquilo, Amanda? Lateral. Tá vendo que a gente tira aquele aspecto de gel esparramado? Ó. Outra lateral. Superfície bem de leve para tirar o degrau. Você tem quantos kits de brocas? Gente, eu uso um, tá? Eu tenho mais um de reserva e uso um kit de broca. Aí tem a menina aqui no estúdio pra mim que faz a limpeza. Quando eu troco de uma cliente pra outra, ela faz a limpeza pra mim. A pontinha da alma fica... Como você faz pra diminuir o tamanho da alma? Eu vou passando a lixa na ponta. Só um pouquinho. Já faço pra você ver, tá? E arredondando, tá? Então, passo a lixa na ponta já arredondando. Sempre no formato. A pontinha da alma fica um pouco caidinha ou fica tudo Não, reto? não pode ficar caída, tá? Pontinha da almond, ela fica pra cima. Pra você dar naturalidade, o que que acontece? A sua unha não vai ficar arrebitada. Mas do ápice, que é aquela lombadinha, vou mostrar pra vocês. Até a ponta, não pode ter caimento, tá? Ó, tá vendo que dá uma leve lombadinha, ela não cai. Então, eu vou dar uma leve diminuída aqui ainda na lateral, tá? Porque eu vou baixar um pouquinho mais ela, mas tá vendo que a pontinha, ela fica pra cima. Aqui precisa ficar reto, tá? Não aqui embaixo, aqui em cima, tá? Vou diminuir. Da esterilização residual. Uhum. Tem empresas que fazem esterilização também, pelo menos aqui em Goiânia tem, tá? Quando você não tem autoclave, você pode buscar uma empresa que faça essa esterilização pra você. Eles acho que é 2 dias de prazo que eles dão, vocês podem ir esterilizar e pegar depois. Eu não sei qual que é o prazo, mas é algo bem em conta, tá? É bem barato, não é caro não. Então, às vezes sai mais barato pra você que não tem autoclave pegar nessas empresas. Ó, se tiver algum gelzinho escorrido, essa broquinha ela ajuda a limpar isso, tá? Passo a autoclave. Gente, eu não sei. Eu tenho que ver e depois eu passo pra vocês, tá bom? Ó, tá vendo a lateral dela? Lembra que eu falei que ela tem que lembrar como se fosse um barquinho? Deixa eu pegar uma... Ó, lembra que eu falei que ela tem que lembrar como se fosse um barquinho? Então, essa parte aqui de cima tem que estar reta, tá? O que faz a curvinha é de baixo pra cima. Não pode dar caimento nessa unha, tá? Senão ela fica muito convexa. Então, eu venho
e subo um pouquinho. Se eu quero diminuir, eu venho diminuindo com a minha lixa inclinadinha, já fazendo o formato sempre, tá? Ó. Aqui eu dei uma leve diminuída. Então, eu já venho diminuindo com a minha lixa inclinadinha e fazendo o formato. Como na quadrada a gente diminui reto, aqui a gente diminui fazendo o formato. Põe um pouquinho pra trás pra mim. Ó. Esse formato aqui, eu não diminuo a espessura igual a quadrada, tá? Eu só faço a limpeza embaixo. Então, eu lixo ela. Deixa eu ver. Ó, eu lixo até que na lateral eu sinta que ela tá com um aspecto fininho, tá? Então, eu olho de lateral e eu vejo que tá fininho. Porém, lá dentro ela tá grossa, tá vendo? Aí, eu vou fazer uma limpeza interna. Eu não faço aquela curvatura com espessura e tal. Só limpeza interna nesse formato aqui, tá? Ó, então aqui fiz acabamento superficial aqui, tá? Com a broquinha de tungstênio, tá? Corte extra fino. E com a outra broquinha de tungstênio, faixa vermelha, tá? A dourada eu fiz ali na superfície e essa daqui lateral e cutícula. Agora eu já vou pra limpeza embaixo, tá? Pode virar. Tá vendo que tá bem grossinha? Vou fazer essa limpeza aqui. Uso essa broquinha de cerâmica faixa vermelha. Bem de leve. Venho virando minha broca, porque eu preciso dar um aspecto mais natural, tá? Então, eu venho deixando essa pontinha mais natural. Quando for encostar perto do dedo da cliente, sempre broca em movimento, tá? Para esquentar o mínimo possível. Cuidado para não inclinar muito essa broquinha quando vai limpar embaixo. Eu gosto de dar um aspecto mais natural, então eu tento deixar a pontinha mais fininha sem tirar muita estrutura, tá? Então, não mexo na estrutura, tô mexendo só na pontinha mesmo. Tá doendo, mano? Ó. Tá vendo que uma lateral eu limpei e a outra não? Consegue ver a diferença? Aqui eu deixo como se minha ponta tivesse bem fininha. Aqui a ponta tá grosseira, ó. Quem tiver dificuldade, pode mudar a rotação do motor, tá? Se sentir mais confortável.
Eu faço tudo numa rotação só. Mas vai de você, tá? Quando acontece com o escafote, igual você explicou no início, por não centralizar a fibra, preciso colocar a fibra? Ou na manutenção consegue resolver? Então, às vezes na manutenção eu mesmo resolvo. Eu vou lixar de uma forma que ela fique um pouco mais reta, tá? E dependendo do que minha cliente for fazer, eu uso um pouco mais de gel na lateral que tá torta. Então, se vai fazer uma francesa, por exemplo, eu uso Control Cover. Eu vou usar um pouco mais de gel na lateral que tá faltando, que tá tortinha. Então, eu faço meu ponto de tensão normal, seco, ponho o presilha um pouquinho, tiro a presilha e coloco um pouquinho mais de produto nessa lateral. Isso para qualquer outro gel que eu vá usar. Nude, blank. Tento arrumar com o gel. Se não tiver acordo, tem que tirar e fazer outra, tá? O que acontece? Às vezes a minha cliente já tá usando há muitos meses. Sei lá, 8 meses, 1 ano, o alongamento. E a unha dela começou a crescer torta e com o tempo de manutenção e manutenção não tem como deixar ela reta. Eu removo só essa unha e aplico de novo. Que aí eu consigo alinhar a fibra de novo. Dura o dedão. Então, fiz a limpeza. Embaixo. Vou pegar minha lixa fininha e vou arrumar essas laterais agora, que às vezes fica com excesso de produto aqui, tá? Então, eu venho, ó, e entro com a minha lixa fininha na lateral. Certo? Então, entro bem com a minha lixinha na lateral, tá? Porque sempre tem um pedaço de unha, um pouquinho de gel em excesso que escorreu ali, que a lixa grossa não tira, tá? Então, aqui lixei as laterais, dei o acabamento, fiz a limpeza embaixo, vou dar acabamento na cutícula, tá? Pra gente finalizar. Então, agora eu vou trocar minha broquinha pra broquinha do início, que é a 718, tá? Diamantada. Vou passar bem de leve na cutícula pra nivelar e pra ver se não tem nenhum gel que escorreu, encostou. É agora que eu tiro. Só que como a gente fez essa decoração, a gente vai passar com mais cuidado ainda, tá? Então, eu vou mais conferir mesmo se não tem gel escorrido. E passo bem de leve, porque senão eu vou arrancar glitter do lugar. Então, dou uma passadinha. E já gosto de nivelar a unha toda. Fiz um curso, ainda não iniciei o atendimento para clientes, apenas modelos, primas
Meus formatos Almond sempre ficam diferentes um do outro. Isso dá trabalho. Ele dá um pouquinho mais de trabalho, mas é só pegar o jeito, tá? Não tem o que fazer a não ser aprender a técnica certa, algo que te ajude a ser mais fácil, porque eu já aprendi Almond em alguns cursos que eu tive muita dificuldade, tá? De algumas formas que eu vi fazer, então tenta buscar o método da pessoa que é mais fácil pra você. Depois disso, treino, não tem o que fazer, tá? Treino, analisa uma unha com a outra e cada vez melhorar mais. Sendo em modelo, sendo em cliente. Vou conversar sobre isso semana que vem também na live, tá? Quando devo começar a atender, quando estou pronta para começar a atender, porque tem muita gente que faz o curso e não começa seu atendimento, não sabe quando tem que iniciar, então a gente vai conversar sobre isso. Bem de leve. Já passo na superfície toda. Aqui eu finalizei. Vou passar minha lixa buffer, tá? Para tirar as ranhuras das brocas. Tá vendo que ficou pontos branquinhos, ó? É porque eu fiz a misturinha muito em cima da hora. Lembra que eu falei pra vocês? Tem um pouquinho de bolha de ar. Então, façam as misturinhas antes e deixa descansar, tá? Pelo menos um dia antes, se puder mais. Então, aqui a gente finalizou. Vou dar uma conferidinha. Se não tem alguma pontinha fora do lugar. Algo que eu precise fazer. Acredito que não, tá? Vou limpar a mão da minha cliente com lenço umedecido de álcool. Não uso de neném, tá? Eu que tenho filhos lembro na hora de trocar a fralda. Então, se a minha cliente for mãe, ela vai lembrar também. Não gosto, então eu uso de álcool. Né? Vira a mão. É verdade, a gente que é mãe lembra na hora. Se eu sentir o cheiro, eu lembro. Então eu prefiro usar esse. Ó, levanta a mão pra mim. Passei o lencinho, porém mesmo assim vou passar o prep, tá? Pra eu finalizar. O que vocês estão achando até aí? Vou limpar bem pra gente poder finalizar ó, o acabamento. Vira a mão pra mim, Amanda. Tá, ó, então a gente fez a limpeza embaixo, deixei mais fininho possível pra dar aspecto mais natural mesmo. Vou dar acabamento, vamos lá. Finalizar, né? Vou passar meu primer em volta da cutícula. Eu postei videozinho essa semana e muita gente me perguntou por que eu passo o primer em volta da cutícula. Gente, o primer ele é um adesivador, tá? Então ele vai ajudar a adesivar ainda mais esse alongamento. Porém é sem ácido que eu tô usando, tá? Então eu gosto de usar aqui em volta da cutícula. Gente, se tiver dúvida sobre gel, alguma coisa assim, eu já passo pra vocês, tá? Deixa eu só finalizar e daí eu já mostro tudo que vocês têm dúvida do que eu usei.
Vira pra baixo. Vou passar o top coat embaixo. Tô usando esse daqui da Volia. Não tô mais usando. Quem me acompanha sabe que eu tava usando esse daqui da DayZ, ó. Porém, eu tô com Opa, cadê? Tô com um problema com uma cliente minha. Alérgica, tá? Então, eu não sei se é o top coat. Por esse motivo, eu troquei pra ver se pode ser isso. Deixa eu trocar. Então, de qualquer forma, eu vou usar a Volia, porque com Volia eu nunca tive problema. Bem pouquinho, encostando o mínimo possível de produto. Vira o dedão. E agora em cima. Vou pegar outro top coat. Da Volia também, tá? Só uso separado porque embaixo sempre tem resíduo. Ó, esse daqui é novinho. Pra quem diz que tá grosso ou coisa do tipo, esse top coat aqui eu comprei hoje, tá novinho, ó. E tá bem fininho, não tenho problema com Volia mais. Pouquinho produto, pouquinho top coat. Lembra que é um gel e também não pode encostar na cutícula ou lateral, tá? Na pele. Eu uso de outra marca. Outra pessoa falou, eu tive problema uma vez com o top coat da Volia, mas eles me enviaram outro. E a Verônica tá perguntando, você acha da Volia melhor? O melhor? É melhor, eu acho. Durabilidade do brilho é muito melhor, tá? Põe lá pra mim, por favor. Já vou dar uma olhadinha nos comentários. Se passou alguma coisa aí, gente, vocês comentaram bastante coisa, eu já vou olhar, tá? Deixa eu só finalizar aqui. Bruna Nascimento, isso? É. Comentou que a dentista e as coisas são parecidas. São mesmo. Eu tenho uma aluna, eu acho que ela deve estar aqui. Ela estava agora há pouco na live, a Lu. Lu, dá um oi aí. A Lu também é dentista, tá? E ela também é nail designer. Então, a maioria das vezes ela trabalha como nail designer, mas também ainda atende como dentista. E ela gosta muito, é apaixonada nas duas profissões. Tem gente que chama ela meio de maluca, né? De largar a odontologia pra ir pra unha, mas é uma coisa que ela gosta muito. Pode pôr só o dedão lá um pouquinho. Gente, ela secou 60 segundos top coat, eu pedi pra ela por 30 segundinhos só o dedão, tá? Porque às vezes aonde não pega luz, não seca, e aí fica fosco. Se acontecer com a sua cliente, você não vai saber o que aconteceu, então pode ser isso, porque não secou direito, tá? Pode me dar. Vou passar o olhinho aqui agora. Uso da Volia, tá, gente?
mais por conta do cheirinho mesmo. É muito cheiroso, meus clientes amam. E aí, pega o paninho ali embaixo pra mim, por favor. Paninho. Deixa eu ver. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou, então, pra gente conversar. Meu problema é tirar daqui. Tira aqui pra mim. Pode me dar. Tirou? Pode colocar. Deixa eu diminuir. Relaxa aqui um pouquinho. Isso. Olha o resultado pra vocês. O que vocês acharam? Gostaram? Fica muito bonitinha, né? Uma baby diferente, ó. Vi, chega com a luz aqui mais próxima pra mim. Com essa. Essa. Mais. Isso. Ó. E aí, gostaram? Tirem print e me marquem lá, gente. Ó, acabamento. Tá vendo? Acabamento de lateral. Vira um pouquinho pra minha mão. Ó, acabamento por baixo. Vira de novo. Ó, acabamento de lateral. Ó o brilho que o top coat da Volia tem. Tá vendo? Por isso que eu gosto. Vira de novo. Gostaram? Vou responder um pouquinho vocês agora, tá? Tiraram um print aí? Façam um print de vocês. Deixa eu fazer um aqui. Dá? Peraí. Agora eu vou responder, tá? Deixa eu ver qual que foi as dúvidas aqui. Qual gel eu usei? Foi uma misturinha, tá? Foi o Blank na ponta, o Clear para poder grudar o glitterzinho, tá? Posicionar o glitterzinho. E esse rosado é uma mistura do Classic Nude com o Control Cover, tá? Fiz uma misturinha na mesma proporção. A Bruna Dentista eu já respondi. Obrigada por estar aqui, tá? Verônica, eu acho o top coat da Volia melhor, tá? Tô usando só ele agora. Vou deixar a live salva, tá? Vou deixar qualquer dúvida que vocês tiverem. Se vocês reproduzirem aí, vocês me mandam, tá? Me manda pra eu ver como que tá. Posta e me marca pra eu poder repostar. Obrigada. Dani, Diana, obrigada. Lorena, Gabi, Bruna, Luana, Pri, obrigada, Pri, tá sempre aqui. Obrigada, Linda, minha aluna da semana passada. Renata, obrigada. Taline, minha aluna maravilhosa também. Giovana, vai ser um prazer te dar o curso, viu? Poder te ajudar. Dani, se não tiver o Blank, indica alguma misturinha. Não indico misturinha pra Baby Boomer, tá? Só gel mais branquinho mesmo. Aí você pode usar algum gel branco leitoso de outra marca, tá? Mas tem que ser um branquinho leitoso. Misturinha com esmalte em gel pra mim não deu certo. Simone, obrigada. Ana, obrigada, viu, gente? Vou finalizar por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me manda lá no direct, vou respondendo. E eu espero vocês semana que vem, tá? Semana que vem vou tirar todas as dúvidas e ajudar vocês a conquistarem clientes, lotar a agenda, tá bom? Beijo, boa noite, Deus abençoe, viu?